que dá uma explicação essa foi uma explicação dada por Santo Agostinho a respeito desse assunto, né? Então veja o capítulo 56, versículo 4, diz assim: Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, ou seja, os meus mandamentos, ou coisa e tal, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os dos filhos e das filhas. E darei nome eterno, darei a cada um deles que nunca se apagará. Então o galardão deles é diferente do nosso. Que são pessoas que Deus deu o dom de ficarem solteiras, né? E receberão de Deus algo especial. Mas é dom de Deus. Então, quando nós olhamos a esse tipo de pessoas, existe o dom. E se a pessoa tem esse tipo de dom, deve ser incentivado o dom que ela tem, que ela recebeu de Deus. Não forçado a pessoa a dizer, não, você tem que se casar, porque se você se casar vai ter um casamento tribulado. Mais ainda, né, do que o... João Wesley foi um deles que teve uma experiência não muito boa. Não muito boa e ficou sozinho. Santo Agostinho tinha um filho, levou o filho com ele, ficou sozinho o resto da vida. Né? Então, são pessoas que têm esse dom. Né? Então, por isso que a palavra de Deus tem promessa para todo mundo e galardão para todo mundo. Né? Então, você viu que... Amém, né? Graças a Deus, né? Então, havia mulheres que faziam esse voto. E diziam, eu sou viúva e agora você vê. Mas depois quebravam, porque eram jovens e quebravam. E Paulo falou, não, melhor vocês se casarem, casem-se, porque eu não quero esse problema no meio da igreja. Depois, vocês quebrando o voto, vão se tornar condenáveis. Ok? Versículo 17. Aqui ele vai falar a respeito dos presbíteros, né? Devem ser considerados merecedores. Perdão. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros ou pastores, né? Que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, primeiro ele fala, aqui está falando para pastores. Então, aqueles que se aplicam na palavra, no ensino da palavra, dirigindo a igreja, deve ter o seu salário. Porque quando Deus fala assim, não amordaces o boi quando pisa o trigo, né? Quando o boi estava pisando o trigo, na lei, não podia amordaçar ele, que tinha que comer o trigo, ele podia comer o trigo que ele estava pisando, né? Assim, aqueles que trabalham para Deus, né? Não devem estar em necessidade, devem ter o seu salário. Isso é bíblico, né? E isso traz muita bênção para a igreja, que honra aqueles seus pastores, aqueles que trabalham pastoreando e cuidando da igreja, né? Depois ele diz assim, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, alguém acusou o pastor, o presbítero, nós explicamos semana passada a questão do significado de pastor, presbítero e ancião. Não deve se acusar nenhum pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Não deve aceitar. Paulo está falando para Timóteo, não aceite a acusação, porque se alguém chegar para você, Timóteo, você é o representante apostólico, chega para você e diz, o pastor está fazendo isso, aqui, aquilo, outro, uma pessoa só, não deve aceitar. Fala, não. Se você tem alguma coisa, você traz 2 ou 3 testemunhas dignas de fé, pessoas idôneas, e aí nós vamos ouvi-lo. Caso contrário, nem ouça, não aceite, né? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, aos presbíteros e pastores que vivem em pecado, devem ser repreendidos na presença de todos. Por quê? Porque estão pecando na presença de todos. Né? É aquilo que Jesus diz. Teu irmão pecou contra ti, chama ele num canto e repreende ele. Foi um pecado aí entre 2 pessoas, foi o que aconteceu entre 2 pessoas, repreende ele. Porque ele não se tornou público. Né? Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, tal.
isso aqui pode partir do isolado e levar para outra coisa, né? É. Os pastores devem usar isso à vontade, né? Já vi usando. Já, muita gente usa. Muito feio isso. Não. Se não é público, se a coisa não é pública, não deve ser corrigido publicamente, deve se chamar num canto, não deve expor a pessoa, Não né? estou entendendo. Os pastores usar isso, isso aqui é uma repreensão, uma coisa para os pastores, né? Uhum. E presbíteros, né? Uhum. Não para quem está aqui. Uhum. Se alguém pega esse coisa isolada, Está dizendo em relação à membresia, no caso. Na membresia. A membresia é aquela palavra de Jesus. Teu irmão pecou contra ti, chama ele no particular. Então, É porque o pecado do pastor aparece sempre em público, mais do que o dos irmãos, né? a gente pega esse versículo aqui isolado, Porque às vezes, por um exemplo, um irmão foi lá, sei lá, brigou com outro irmão, ou brigou com a mulher em casa, ninguém ficou sabendo. A mulher chega pro pastor e falou, meu marido me bateu. Ok, aí- Quem mais ficou sabendo? Não, só eu e ele. Chama o marido, conversa, né? Que haja paz, que haja o perdão. Amém. Ou, Meu então, marido me bateu. Quem viu? A vizinhança inteira escutou. A igreja inteira está sabendo. Aí tem que chamar de falar. Para que todos fiquem sabendo que vocês se arrependeram e tal, e tal, e tal, e tal. É assim que deve ser. Porque, às vezes, sei lá, um irmão tem uma discussão do trabalho. Aí chega pro pastor e diz, né, olha, discutimos no trabalho. Aí no domingo a igreja é lotada. Chama os dois. Olha, esses dois aqui discutiram no trabalho. Ninguém estava sabendo, ninguém queria nem saber. Né? Não é problema de ninguém. Não se tornou público, foi um negócio particular, né? Aí o cara passa uma vergonha ali, né? Sem necessidade, sem nenhuma necessidade. Todo mundo fica Né? imaginando o que a pessoa fez. Então as coisas que se tornam públicas, né? Aí sim deve ser corrigido. Como o pastor é alguém que está publicamente exposto dia e noite, então ele deve ser corrigido na frente de todos, para que os outros também temam e dizem, opa, o negócio, né? Temos que andar. Mas não, no caso, nesse caso, né, do irmão, coitadinho do irmão, às vezes faz uma coisa lá que às vezes nem perdeu a cabeça, uma hora e bem todo mundo está sabendo, né? Isso é fofoca, isso não é repreensão, né? Isso é fofoca. E sempre tem os irmãos que é para o bem da igreja, né? Que vem contar para o bem da igreja de qual, né? Fazendo separação na questão da maledicência e a questão da informação, que nem tudo o pastor toma conhecimento. Exato. Se alguém que é o diácono da igreja, ou é aquela pessoa, né, que está zelando pela obra, tem conhecimento de algo que precisa ser informado, vai vir para passar não como maledicência, mas Não. como uma situação para ser observada e ser, né, ser corrigida, ser ajudada. Isso é Né? verdade. E aí que vem, né? Como é que está a situação? Quem está sabendo disso? Né? A torcida do Corinthians inteira sabendo. Então aí já não tem competição, aí tem que... Palmeirense só ganha o jogo e ganha a conversa. É porque essa questão ela é muito delicada. Delicadíssimo. É muito delicada, porque de repente pode acontecer uma situação na igreja. Na igreja são famílias que vivem na igreja, e aqui é uma grande família. Se acontece uma situação desagradável que pode se tornar público e, como diz, e chamar, e como diz, vir trazer prejuízo à obra de Deus, ao nome do Senhor, isso tem que ser informado para o pastor. Você não pode guardar para ela. São duas coisas diferentes. Não, A informação, não é a informação que semana chega lá passada. e a exposição. A informação é uma coisa, entendeu? Então, por exemplo, só viu que está com problema. O diácono, que é responsável, informa. Quem está sabendo? Esse é o pastor vai dizer. Quem está sabendo disso? Como que está o caso? Né? Então, aí chama-se e corrige. Porque senão a pessoa está sendo conivente com o pecado. Não, a informação deve chegar. São duas coisas diferentes. A informação deve chegar. A exposição que deve ser diferente. Né? Se é um caso particular, o pastor vai corrigir particular. Vai chamar dois. Com quantos estão essa pessoa? Em duas. Chama os dois e corrige os dois. Se é um negócio que está já na comunidade, aí o pastor chama os dois e a comunidade. Não é? E uma coisa, deve-se ser em comunidade, e às vezes em culto público não é uma coisa boa de se fazer, porque às vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez na igreja, não é? E de repente vai corrigir a pessoa na frente de um público que não sabe o que está acontecendo. Num encontro com a membresia. Encontro com a membresia, exatamente. Se chegou ao conhecimento do trabalho todo, da igreja, como está andando. Como a gente chama de reunião, né? uma reunião, vamos tratar de um assunto assim, com a assim, igreja. assim.
Como é que a gente pode resolver isso? Aí resolve com a igreja, né? Agora, se é um caso particular, o pastor chama os dois em particular e conversa com os dois em particular. Já que, como o caso é do presbítero, né? Que é algo muito... A vida aberta, né? Os presbíteros têm a vida exposta, muito exposta, né? Então, aí deve ser corrigido. Mas com a igreja também, não no culto público, sempre assim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? É porque às vezes as pessoas se pegam muito naquele, não toque no ungido do Senhor. Não é questão de não tocar no ungido, a questão é de você chegar com maturidade e com testemunha e conversar com a pessoa, né? Esse negócio é legal, não toque no ungido, né? É. Não toque no ungido quando? Quando o ungido estiver fazendo a coisa certa. Mas está fazendo um negócio errado, você não vai tocar nele, você vai corrigi-lo. Porque você veja que Jesus não corrigiu os seus discípulos, corrigiu várias vezes, não é? Paulo não corrigiu Pedro, né? Falou, corrigi Pedro na face, diante de todo mundo, porque ele era digno de ser corrigido. Porque o que Pedro fez? O que Pedro fez não foi algo em particular, Pedro era presbítero também, né, pastor? Pedro, quando estava no meio dos gentios, ele estava comendo com todo mundo, tal. Quando veio os irmãos de Jerusalém, Pedro pega e se separa dos gentios e começa a comer só com os judeus, né? Paulo chega para Pedro e na frente de todo mundo, vem cá, meu irmão, olha aqui, ó. Você estava comendo com eles, não estava? Agora chegou os irmãos lá de Jerusalém, você se separou deles por quê? Né? E aí Paulo fala, olha, nem nossos pais conseguiram carregar essa carga e você está querendo dizer que você consegue? Então corrigiu na frente de todo mundo, por quê? Porque era um negócio, né, geral, né, público já. E também a situação de Davi e Saul, quando ele não tocou na vida dele. Né? Na vida, não tocou na vida, né? Mas porque Saul estava errado, estava, né? Ele não matou Saul. Perseguidor, né? Perseguidor. Injusto. Né? Tanto que está escrito na Bíblia, Saul perseguiu Davi, tal. Né? Então a pessoa às vezes confunde de uma correção para não tocar no mesmo ungido, né? Não matar a pessoa, não tirar a vida da pessoa. Né? Mas muitas vezes chegava. O rei não era ungido pelo profeta? Quando os profetas chegaram para o rei, disseram o que tinha que dizer. Não é? Ok? Então vamos lá. Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, aqui novamente aquele conselho, né? Não impõe a mão precipitadamente sobre alguém, ordenando ele alguma coisa, porque primeiro a pessoa deve ser provada. Aquele negócio que nós tínhamos falado, não basta a pessoa ser um bom falante, né? Para ser ordenado a alguma coisa. Tem que passar pelo... Né? Então, não vai precipitadamente sem conhecer a pessoa, né? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui dá um conselho de saúde para Timóteo. Né? Timóteo estava com um problema de estômago, com frequentes enfermidades, falou, toma um pouco de vinho, não só água, porque você está ruim. Né? Isso vai te fazer bem. A preocupação com nossa saúde do corpo também. E que é só um versículo, só que se preocupa mais com o corpo, né? O resto é mais com o espírito. Né? Depois ele diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que o de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, o que ele diz assim, tanto o pecado quanto a coisa boa vai aparecer de qualquer modo. Uns aparecem na hora, outros demoram, mas depois aparecem. Né? Então, o que é melhor fazer? O pecado ou as boas obras? Melhor as boas obras, porque se não aparecer agora, vai aparecer um dia. O pecado, se não aparecer agora, Deixa na mão de Deus. deixa na mão de Deus, né? Então, o que Paulo fala, os pecados de alguns homens que estão aí, ele está falando de pessoas que não, como é que fala? Não se arrependem, né? Que vivem na prática do pecado sem se arrepender ocultamente.
um dia vem a juízo. É o caso do Brasil, né? Roubaram. E continuam roubando, uma hora vem. Né? Não é aquela pessoa que às vezes cometeu um erro e depois se arrependeu, né? Ok, isso foi perdoado. Deus joga no mar do esquecimento. Os que continuam fazendo as más obras serão descobertos. E os que continuam fazendo as boas obras, um dia vão ser reconhecidos também. Ok? Essa fala de continuidade. Amém? Amém. Então, semana que vem a gente termina.